Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um vídeo bem legal. Alguém sabe o que é isso aqui? É a América do Sul. Você acertou, é a América do Sul. E alguém sabe quem mora aqui assim? A gente, na verdade, a gente mora. O Brasil não mora na América do Sul. E alguém sabe me dizer da onde que vem a chuva que a gente mora aqui? Vem da Amazônia. Da Amazônia. Por que vem daqui? Por causa das plantas. Tá, mas ela não podia vir pra cá, pra todo lugar? Não. Sim, Por quê? é por causa do Por causa vento. que o vento traz para baixo? Na verdade é mais ou menos isso. O que acontece é que o vento ele pega toda essa umidade e joga nessa direção. Só que quando ele chega nesse finalzinho aqui da América do Sul, ele se choca com alguma barreira. Alguém sabe dizer o que é? Não. As árvores? Uma barreira física. As montanhas dos Andes. Isso, a Cordilheira dos Andes. E aí toda essa umidade desce pra cá e aqui ela se choca com outra barreira. Alguém sabe dizer o que é? Tá quase, vai falar, isso aí. São José? Não, é a serra. A Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, e a umidade ela fica dentro do Brasil, grande parte dela. E por isso que é a importância da floresta amazônica na chuva que a gente recebe aqui no estado de São Paulo, no Centro-Oeste, em todo o Brasil no geral. E alguém sabe dizer por que está ficando cada vez mais seco, por que chove menos? Porque estão desmatando a Amazônia? Estão desmatando, estão queimando. Que a água das plantas vão pra Isso, se a gente tem uma árvore que joga água para cá, se a gente começa a cortar essas árvores, vai diminuir a quantidade de água que vem, não vai? E é isso que está acontecendo. Por causa do aquecimento global. Também causa aquecimento global, tá certo. E alguém sabe dizer quantos litros de água uma árvore consegue jogar na atmosfera por dia? Ah, eu não chuto, mas é bastante. Então, 50 litros. 50 Pode litros. dar. É mais ou menos, eu acho que é uns 2 litros. Uns 300 litros de água por dia. Uma árvore da Amazônia consegue Uma. jogar Uma. Então seria mais ou menos Na Amazônia 300. Seria mais ou Seria menos, mais de- juntando todas, seria 1 mais ou milhão, eu menos acho. E é muita água que 500 vem. mil. Alguém sabe qual que é o nome dessa massa de água que vem aqui, que faz chover aqui? Tem um Ah, nome não, específico. rios voadores. Isso, chama rios voadores. Alguém sabe dizer por que chama rios voadores? Porque, eu não sei, porque deram nome. Porque no rio tem água? Também, mas é porque a quantidade de água que vem Ela vai é pelo muito vento. parecido com a vazão do rio Amazonas. De tanta água que vem, por isso que o processo chama rios voadores, porque é a água que vem de cima da atmosfera, tá voando, vem com forma de vapor, e a quantidade de água que vem é muito grande. Por isso que chama rios voadores. E alguém sabe dizer por que a Amazônia é desmatada em grande parte? Pra fazer da móvel. madeira, Casa comercial. das matérias Bem primas, comercial, dos minerais, fazer casas, as moradias, plantas. móveis, cadeiras. Tá todo mundo falando um ponto bem interessante, mas o principal, se for pegar o que mais desmata a Amazônia pra fazer alguma coisa... Papel! Não. Os minerais, fogo. Fazer fogo? Lojas. Não, gente, a maior causa do desmatamento na Amazônia é a produção animal, que é para alimentação de gado, principalmente, porcos e outros animais. E por isso a gente desmata a Amazônia, cria gado no pasto, ou então desmata para plantar soja para alimentar gado na maior parte das vezes. E é por isso que a Amazônia é desmatada na maior parte por conta da produção animal. Pode falar. Na Amazônia, se eu não me engano, eles vão, destrói uma parte, fazem uma fazenda e depois de um tempo fica infértil a terra, não fica? Fica, porque acontece o seguinte, a gente tem aqui a terra da Amazônia, certo? Vamos supor que isso aqui é a terra. O que tem aqui em cima? Árvore. Um monte de árvore normalmente. A gente tem aqui umas árvores maior, Umas frutíferas. umas árvores menor, Grama. umas não tem. Não tem grama? Não tem grama porque é o seguinte, a grama ela precisa de muito sol. Como tem pouco sol entrando porque ele para nas árvores. As árvores elas são Isso, já reparou que debaixo de árvore Parece normalmente um não tem tapete. grama? A não ser que tenha, Tem seja gente só que uma árvore. até usa árvore para se proteger do sol, então. Sim, a gente tem aqui uma palmeirinha também, porque tem bastante palmeira na Quando Amazônia. olha de cima parece um tapete. Aqui tá a floresta, Ah, agora eu entendi porque a criação de gado no meio das árvores. certo? Tem os animais de Sergipe. Aqui no meio da floresta é animal. Mas eles consomem aqui naturalmente. Floresta. Isso, na floresta natural. Floresta, vamos supor, intocável. Aí, o que acontece aqui todo dia? Folha cai, não cai? Você concorda comigo que cai folha aqui?
que cai algum bicho morto, morreu, cai aqui. E o que vai acontecendo aqui? Vai ficando tudo aqui em cima do solo, não vai? Faz meio que um adubo? Isso, essa camada de folha, não sei se vocês já chegaram a ir em alguma região mais fechada. Não tem uma camadona de folha em cima da É terra? uma grama. Aquilo chama serrapilheira, que é uma cobertura vegetal natural do solo. A serrapilheira ela vem aqui e cobre, protege da chuva e além do mais, aqui tem uma alta decomposição, então a matéria orgânica cai aqui e vira nutriente e sobe para a árvore de novo. Ou seja, pode ficar por milhares e milhares de anos E isso é um ciclo. se ninguém se matar. Aí eu venho aqui, cadê o apagador? Daqui. E tiro essa floresta daqui. No primeiro momento, ainda vai ter uma grande camada de serrapilheira aqui, não vai? Só que depois vai secar e vai... Vai acabando porque não tem aquelas árvores derrubando toda aquela quantidade de folha. Isso vai diminuindo cada vez mais e fica um solo desértico. Então, todo mundo conhece o deserto do Saara. Solo seco. Sabia que o deserto do Saara era uma grande floresta há milhões de anos atrás? Sério? Sim, ele foi se Era, tornando sim. deserto. Também o Polo Norte era. Sim, mas aí é da Pangeia, né? Que era tudo junto. Mas quando a gente pega o deserto do Saara, que está na mesma linha aqui do Brasil, se a gente pegar a linha do Equador, certo? Tá tudo na mesma reta. Ó, aí vamos colocar a África aqui então. Tá, essa aqui é a África. Aonde que fica o deserto do Saara aqui? Mais ou menos no Nessa topo. ponta. Isso. Aqui, não é aqui assim? Na mesma altura do deserto. Na mesma altura, da floresta amazônica. Então a temperatura é a mesma coisa, só que com o tempo, isso foi natural, claro, não foi nem uma pessoa que chegou lá e desmatou. Com o tempo esse deserto ele foi se formando porque a floresta foi sendo aos poucos extinguida, né? Sendo aos poucos ela foi acabando. As árvores foram secando e pararam de nascer mais? Porque o que acontece naturalmente, a gente tem vários processos que acontecem na história da Terra. Começou a chover menos. Isso pode acontecer. Então isso vai acontecer, é uma variável, sabe? Coisa que pode acontecer, que pode não acontecer. Pode falar. Como tinha daí as árvores secaram, e daí os bichos que moravam ali, eles morreram ou eles foram para outra região? Tem várias opções que podem acontecer aqui. Se a gente pegar, aqui tem floresta do Congo, que é alguns resquícios da floresta que ainda existem, os remanescentes. Os animais, é claro que isso não foi um processo que aconteceu, tipo, hoje está cheio de floresta, hoje não tem mais nada. Aconteceu ao longo de um grande tempo, uma escala de tempo muito grande. Milhões de anos. Então os animais que estavam aqui, eles foram sendo selecionados. Esse animal não consegue sobreviver, então ele vai morrer. Esse aqui consegue, então ele vai viver. A natureza fez essa seleção, que chama seleção natural, dos animais que podem ou não sobreviver aqui. Tanto que você pega aqui, você consegue observar. Só tem cobra, Tem bastante leão. Leão, a gente pega mais Tem aqui bastante embaixo. felinos, né? A gente tem uma grande variação de animais e os animais conseguem sobreviver nessa situação. Só que o que acontece aqui no Brasil é um negócio totalmente diferente, porque não é natural. A gente tem um desmatamento da floresta e essa floresta, os animais que moram aqui, as plantas e tudo mais, não tem a chance de se adaptar, de serem selecionados. Então todos os animais acabam sofrendo com isso. Tanto que a gente pega aí grandes espécies, grandes felinos como a onça pintada, por exemplo, correm risco de extinção, tudo mais porque eles não têm... Onça de bengala. Não tem um habitat. Não era isso, o habitat ele vai acabando por conta do desmatamento, gente. Deixa eu só voltar aqui pro meu roteirinho, um minutinho. Tigre branco não tem na Amazônia. Não tem tigre na Amazônia. Tigre fica aqui, ó, na Ásia. Tem onça. Tem Pode onça falar. na Amazônia. A Caatinga, que é uma área do Brasil, não ficou seca? Isso, a caatinga é aqui, ó. A gente tem aqui, Mas fazer tem mais ou umas menos. mas Só tem pra umas vocês. árvores secas, né? Ó, aqui é a Amazônia. Aqui mais ou menos a Caatinga. Aqui a gente tem o Cerrado. A Mata Atlântica aqui do lado. Aqui embaixo tem os Pampas, Gaúchos e tudo mais. Aqui tem a Floresta Amazônica. Aqui tem a Mata Atlântica, certo? Mata Atlântica. Aqui onde a gente mora era Mata Atlântica, não era? Mata Atlântica, isso mesmo. Quer dizer, uma parte de São Paulo era na Mata Atlântica, outra no Cerrado, né? Isso, o Cerrado é um bioma também muito antigo no Brasil. Ele tem mais de, se eu não me engano, 35 milhões de anos. É uma vegetação muito especializada. Então, tem vários árvores- medicamentos que são feitos com as árvores de As ouro. árvores do Cerrado normalmente são todas cortocidas, né? Sim, porque ela, na verdade, no Cerrado o que a gente vê é um processo invertido. Na Amazônia a gente vê aquelas árvores enormes, certo? Aham. No Cerrado a gente tem essas árvorezinhas com É a vegetação tal mais de rasteira, consigo. não é? Isso é mais aqui no... Vocês falaram, esqueci. Caatinga. Na Caatinga.
No cerrado a gente tem essa vegetação mais retorcida, mas o sistema radicular delas é muito grande para buscar água lá no lençol freático. Então é uma vegetação toda especializada. E quando a gente tira essas vegetações que são típicas, que é o nosso continente, na verdade o mundo inteiro é regido por isso. Porque eu vejo pessoal falando que as pessoas não têm interesse na floresta amazônica e tudo mais. Todo mundo tem interesse na Amazônia, não é porque... Até dos outros países tem. Sim, porque quando a gente tira a Amazônia que... Expliquei pra vocês a fotossíntese na última vez que eu vi, vocês lembram? Então a fotossíntese, o que acontece? A planta pega o gás carbônico e converte em oxigênio. O gás carbônico é ruim pra gente? Não. Não é ruim, ele tem que existir porque a planta ela vai fazer a fotossíntese. Se não tiver gás carbônico, ela não faz fotossíntese. Mas a gente cortando essa árvore, a gente deixa de puxar o gás carbônico. Então vai começando a aumentar muito a concentração na atmosfera. Então vai abaixar o oxigênio e o carbono vai aumentar. Isso, o gás carbônico aumentando, o que acontece? Você já ouviu falar de efeito estufa? Sim. Ele vai manter os raios ultravioleta dentro da Terra e vai esquentando. E à medida que isso vai acontecendo, vai aumentando cada vez mais a temperatura. Então a terra pode ficar até seca. Sim. Pode falar. E aí, por isso que tá ficando cada vez mais quente? Isso, porque a água, por exemplo, a gente tem a floresta está jogando a água toda vez para a atmosfera. Se a gente não tem mais a floresta, a água continua aqui, mas ela vai para outro lugar. Ela infiltra e fica no lençol freático. Tem várias opções que a água pode, vários caminhos que a água pode seguir no ciclo dela. Mas se a gente não tiver a floresta jogando a água sempre, a temperatura aumenta, a gente tem menos água disponível para o nosso consumo e tudo mais. Pode falar. Esse raio ultravioleta, ele ajuda no aquecimento global? Não necessariamente. O que acontece é que o raio ultravioleta está aqui sempre. Então a gente precisa dele porque é a energia que o Sol emite. Uma parte dela é em raio V. Pode falar. Mas Mas uma grande concentração de raio violeta não faz mal? Faz. E se dá- não tivesse as camadas... As camadas de ozônio e tudo mais, é que a camada de ozônio ela barra a entrada da radiação ultravioleta, que é o que causa câncer de pele, tanto que em alguns lugares que tem essa destruição da camada, só um minutinho que eu já te chamo, pode baixar o braço. As pessoas começam a ter mais problemas e tudo mais, a área fica mais desértica. A gente tem uma observação na camada de ozônio que nessa parte tem um problema, que tá meio que furado. Aí a gente vê que muito raio ultravioleta entra aqui. E alguém sabe me dizer o que tem aqui? Venezuela? É um deserto, o deserto do Atacama, se eu não me engano. Não, Fica- a Venezuela lá em cima. Que É é o dos Andes. O deserto dos Andes. dos Andes fica aqui, ó. Cordilheira dos Andes. Vai até o fim. Isso mesmo. Aí acho que embaixo a gente tem o deserto do Atacama, que é um deserto por conta da quantidade de sol, baixa umidade. E a mesma coisa a gente consegue observar na Amazônia, que está acontecendo um processo de desertificação, que a gente vai lá, corta a floresta, consome os recursos que tem no momento e depois vai lá e corta outra área. Isso é um ciclo que vai se repetindo e como o solo da Amazônia é pobre, sem as árvores, a gente vê esse processo de desertificação acontecendo, como aconteceu aqui também no deserto do Saara, acontecendo na Amazônia. Alguém pode falar? O raio ultravioleta ele faz muito mal para os animais? Então, tem animais que são adaptados, eles têm algumas adaptações para suportar o raio ultravioleta. Por exemplo, a melanina, aqui presente na pele de todo mundo, tem gente que não tem, mas é cada parte. A melanina ela vai barrar esse raio ultravioleta. Então, você percebe que se a pessoa fica muito tempo no sol, às vezes ela pode ficar um pouquinho mais moreninha e tudo mais, por conta da adaptação que os seres humanos têm, outros animais também, da melanina para meio que segurar a radiação. Legal. Mas se tipo, não tivesse as camadas da terra, seria lava, praticamente. Por causa do calor. Seria muito quente. Não necessariamente. Não seria que nem os desertos? Deserto? É. Deserto tem lava? Não. Seria muito quente. Sim, seria bem quente. Pode falar. Porque na Caatinga, em uma época do ano tá com temperatura que nem aqui, mas só que em outra época tá deserto. A temperatura aqui na região do trópico ela é mais constante. Então você percebe menos variação. A gente está aqui mais para baixo, a gente vê que tem, por exemplo, época que está com 10 graus, tem época que está com 30. Aqui ela gira mais ou menos em torno da mesma quantidade, da mesma temperatura, entendeu? Então a gente percebe a alteração da estação pela quantidade de água, mas a temperatura é mais ou menos constante. Entendeu? Pode falar? Então,
se eles cortarem toda a Amazônia, eles vão, então quer dizer que o oxigênio vai ficar mais diminuído mesmo, assim, e o carbono vai aumentar, que vai fazer o efeito estufa, que vai deixar mais ou menos algumas partes quentes no mundo. E o efeito estufa ele acontece no mundo todo. Deixa eu apagar aqui que eu explico para você o efeito estufa. Vamos lá. Porque o efeito estufa é na atmosfera. Isso, na atmosfera. E é feito pelo chão. Ó, a gente tem aqui o planeta Terra, certo? E essa daqui é a atmosfera. Ficou meio torto, mas dá pra vocês entenderem. Parecendo um ovo. É que a Terra é um geóide, né? Então tá, vai, ó. Vai parecer um ovo de qualquer jeito. Ovo de pato que tem gema maior. Então tá. E aqui tá o Sol, todo bonitão. Se bem que o Sol é bem maior. Mas aí tá em perspectiva. A gente pega a Terra vindo aqui de trás em relação ao Sol. O Sol tá lá longe e parece que ele é pequenininho, mas ele é muito maior. Aí naturalmente o que acontece? O raio solar ele entra, bate na Terra e volta, certo? Isso aqui é uma ocasião natural. Só que Quando tem muito- Não, o efeito estufa barra a volta. Isso, quando tem muito gases do efeito estufa, porque não é só o gás carbônico, também tem metano, alguns óxidos nitrosos e tudo mais, aqui vai fazer meio que uma camada. Aí o raio solar ele vem, entra, aí quando ele vai voltar, ele bate aqui nessa camada. Aí ele volta para a Terra de novo. Então a concentração de energia vai aumentar muito. Em vez de ela voltar, ela vai ficar toda hora batendo na Terra. A camada dela é tipo um espelho, né? Quando tipo, o sol pega, ela bate na Isso, ela reflete, como se tivesse um espelho aqui. Aí entrou, volta, fica voltando. Isso aí é basicamente o efeito estufa. Mas, gente, então, como que a gente pode mudar essa situação que a gente vê? Plantando Desmatamento. árvores. É um tópico muito bom. Antes do ser humano cortar a Amazônia, era mais frio? Isso a gente não tem muitos dados, mas a gente percebe que a temperatura da Terra ela vem aumentando sim, mas não necessariamente só por conta disso. Que a gente causa muito impacto também em outras áreas, combustíveis fósseis e tudo mais. A própria produção de animais, ela tem muita produção de gases de efeito estufa. Isso tudo pode acarretar no aumento da temperatura. Então não é necessariamente só por cortar uma coisa. São vários fatores juntos que podem causar esse aumento. Porque alguém sabe o que o boi é? O boi é um ruminante. Então ele pega a celulose, se a gente comer alface, por exemplo, a gente engorda. Não. Se o boi comer alface, ele engorda. Porque a gente tem duas moléculas na verdade são mais, é uma cadeia de glicose que são ligadas. Positivamente? Isso, são vários. É que isso aqui ó, é uma glicose. Aqui tem vários carboninhos. Ó, isso aqui é o açúcar que a gente come, que pode ser o açúcar normal, ou pode ser um trigo, um carboidrato, qualquer carboidrato é desse jeito. São várias moléculazinhas de glicose ligadas, certo? Aí tem dois tipos de ligação, tem a alfa e a beta. Se eu não me engano, a gente não consegue digerir a beta. Aí mas isso aí eu confirmo depois. A gente não consegue digerir a beta, que é a celulose, por exemplo, é uma ligação beta. Então a gente come a celulose e ela passa no trato intestinal. Agora, se o boi ele come isso aqui, não é bem o boi que consegue digerir, mas ele tem um monte de bactéria no estômago dele, que é o rumen, e elas conseguem quebrar essa ligação. Então elas deixam a glicose livre para o boi ganhar mais massa, porque a glicose ela vai ser utilizada pela gente normalmente no metabolismo, mas ela também vai, se tiver em excesso, ela vai ganhar, vai construir gordura, tanto proteína também em alguns casos. E é por isso que o boi é diferente da gente. Só que essa quebra, ela vai produzir muitos gases, inclusive o metano, que vai saindo, tanto pelo pulmão ou pelas fezes. E esse gado em excesso, a produção excessiva, vai aumentando ainda mais a quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera. Pode falar. O pum do boi é gás carbônico? Metano. Mas o gás carbônico está presente na respiração. Quando a gente vai quebrando essa molécula aqui, nos processos que tem na via metabólica, ele vai soltando bastante gás carbônico. Então a gente respirando, a gente está soltando gás carbônico porque a gente está quebrando
o carboidrato que a gente comeu, basicamente. Então, mais alguém tem alguma dica de como que a gente pode prevenir o desmatamento da Amazônia? Parar de cortar e começar a plantar mais Sim, e parar o consumo excessivo. pode falar. Os gases poluem o ar? Sim. Sério? Polui o ar É assim tem... que funciona. A poluição do ar, ela é completamente ligada a diversos tipos de queima, né? Queima de combustível, ou a poluição causada pelos animais, Gás tudo do mais. lixo. Isso. A decomposição do lixo também pode. O que o Luca tá querendo saber é se o pum dele polui o ar, não é isso que você quer saber? Meu não. O seu também, mas o do gado também. Muito mais, porque ele produz muito mais. Porque são mais grandes. Um dos jeitos principais, gente, da gente combater esse desmatamento é reduzir o consumo de carne, ou parando, ou zerando totalmente. E Não usando carro, porque carro gera bastante. sim, também a gente pode ter todos esses secundários. O Caminhão de principal lixo. seria a diminuição. A gente pode usar mais bicicleta, pode usar mais coisas sem ser muito carro elétrico. gás carbônico. O carro elétrico ele produz algum tipo de gás? Não, Porque ele Outra coisa que polui bastante é o caminhão do gás. Caminhão do gás? Não, deve ser aquele caminhão que coloca gás pra matar o cérebro. Aquele. Como é que é o nome? Fumacê, isso aí. Mas a gente. Tudo isso que vocês falaram é válido, mas o principal, gente, é o consumo da carne, porque ele está completamente ligado à destruição da floresta e tudo mais. E hoje, a oficina de hoje, a gente vai plantar algumas sementes que eu trouxe aqui. Por isso tem um sacão de terra ali no fundo. E por isso que eu pedi pra vocês guardar o copinho, pra gente plantar no copinho. E pra você que tá aí na sua casa que não tá aqui com a gente hoje, você também vai ter essa oportunidade de fazer a oficina. Só precisa de um pouco de terra, um recipiente ou um saquinho de arroz, por exemplo, pra você colocar essa terra e uma semente. Você pode pegar de um abacate, de qualquer fruta que tem aí na sua casa e tudo mais, pra você germinar e ver como é que a planta vai crescer. Ó, gente, pegaram o copinho. Primeiro passo, vocês vão colocar o dedo assim bem de leve, ó. Tá vendo que deu uma afundadinha? Ó. Assim? Mas bem de leve, não é pra fazer uma cratera não. Um pouquinho mesmo. Fiz uma cratera. Assim? Assim? Muito fundo. A sua tá boa. Um pouquinho mais de força. Assim? 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 Sim, tá bom. Assim? Sim, tá bom. Assim? Sim, tá bom. E eu aqui? Assim. Eu vou pegar as duas sementinhas que eu dei pra vocês aí. Coloca uma nessa, uma nessa. Vou pegar ela aqui, ó. E vamos colocar ela deitadinha assim, ó. Assim? Isso, deitado. As duas? Mostra a galera aqui, ó. Coloquei. As Aqui, duas ó. não são? Pode colocar as duas, que a gente sempre coloca porque alguma pode germinar e outra não. Como a gente colheu a semente e não sabe muito bem, a gente usa 50% de germinação. Pode colocar as duas no mesmo Pode botar a lugar. terra por cima? Pode. No mesmo copo? É assim. Agora eu vou enterrar. Agora é só enterrar? Sim. Isso, aí você coloca ela na terra, ela fica acumulando. Isso. O Renan, o que você tá fazendo aí? A gente tá furando o fundinho dela aqui, ó, pra não acumular muita água, pra não apodrecer a semente. Senão vai acabar com a Então, pessoal, é bom vocês fazerem isso aí na sua casa pra vocês ganharem 100 menires. E Quem comentar até o e próximo. mandar um vídeo ganha mais 50. Porque